Fala, galera. Bahia e Corinthians empatam em 1-1. Com golaço de Angileri, o Corinthians empata com Bahia e mantém planejamento de Diniz. Vamos ver aí o que os comentaristas do Jogo Aberto acharam deste empate. Com o empate, as duas equipes seguem sem perder após a pausa da Copa do Mundo e agora já pensam na próxima rodada. O Bahia visita o Fluminense no Rio de Janeiro, enquanto o Corinthians recebe o Atlético Paranaense dentro de casa. O Bahia jogou na terça e jogou na quinta noite. Mais a viagem, mais o calor que é aqui, mais um gramado que é ruim para jogar o jogo, gera muita insegurança. O que eu vejo do jogo como um todo, a gente não perdeu 2 pontos pela dificuldade do jogo, por ser muito em cima da quinta-feira, e a entrega dos jogadores foi absoluta. Os jogadores, assim, não faltou nenhum pingo de vontade, os caras foram guerreiros, aí muito mesmo. Eu acho que o time jogou, mereceu vencer, mas é o que eu falo, né? Você tem, contra o Atlético Mineiro, teve 2 bolas na trave. No dia de hoje, 3 gols anulados. Com um deles, eu acredito que não deveria ser anulado. O árbitro se precipitou ao marcar um jogo perigoso na visão dele, né? Talvez não fosse o jogo que fosse muito perigoso, mas é que a gente tem que ter cuidado, né, no que fala aqui, porque... E aí acabou parando o lance antes de acabar a sua conclusão e depois poder analisar de uma maneira melhor. O primeiro tempo foi eletrizante lá e cá, principalmente lá, né, com o Bahia, mas o Corinthians conseguiu sair na frente. Aliás, o Angileri, não é, abrindo o placar, fazendo um gol até bonito, enfim. E aí depois o Bahia consegue o empate, mas o que chama atenção são 3 gols anulados do time baiano, mandante. E aí está o Ramon Abate Abel. O Eric Pulga estava envolvido nos 2, né? Ele foi no gol do Alejo Vélez. Ele acabou sendo o protagonista do impedimento. E a gente sabe que a tecnologia foi lá, detectou, apareceu. Não tem muito o que questionar. É milimétrico, Chico Garcia. Mas a imagem é o que nós temos agora. Vai ser assim. Eu acho que vai causar polêmica do mesmo jeito. Vai. O Bahia mesmo, né, o jogador saiu de campo falando assim, pô, a gente precisou fazer 3 gols para valer 1. Mas é que 3 foram irregulares, né, no caso, né? É claro que eles vão questionar. Mas e nesse caso, você pode até questionar a regra. Como a gente sabe que existe um estudo, né, para que seja a distância de um corpo, porque nesse caso é óbvio que o jogador não tem uma vantagem tática, né? Ele está quase na mesma linha, mas a gente aceitou isso, a gente entendeu isso como convenção. As regras são feitas para isso, para você ter uma convenção lá de que daqui você pode e aqui você não pode. Tem um limite e a máquina traçou, estava impedido, não tem muito o que fazer. Alguém quer questionar esse gol anulado? Não, né? Não tem o que foi. Agora, tem mais um. Esse por um motivo diferente. Um pé alto do Roman Gomes. E eu quero saber se a arbitragem, que aliás já marcou ali a falta em campo, não precisou nem da ajuda do VAR. O Ramon Abate Abel tomou essa decisão e eu concordo com ele, viu, Rona? Porque ele apita, né? É. Isso. Se ele deixa o jogo rolar e tal, não sei o quê, pode até questionar depois uma imagem ou outra, mas o pé tá alto ali em cima, na cabeça do Angileri, então acho que todo mundo viu que o pé tava alto ali e ele acabou dando a falta porque ele tava próximo, o abate. Edu, você tá com uma cara diferente, você vai discordar? Eu fiquei um pouco na dúvida, assim, sabe, Renato? Vou ser bem sério, porque o Angileri também ele abaixa um pouco realmente a cabeça, mas houve realmente o toque e eu acho que bem anulado realmente o gol. Ele abaixa talvez para poder disputar, pra cabecear a bola. E aí tem esse pé alto. Profissional. Eu pensei que era só comigo, aí. Não, profissional. Olha, vocês estão de parabéns hoje, hein? Quando a gente sofre, o lado profissional aflora. Claro. O profissionalismo, ele vem com força, ele aparece, ele toma conta. Porque aí não dá pra ser torcedor, não adianta, né? Que coisa difícil. Edu, você foi só um. O resto já vai melhorar. 2? Não, mas agora contra o Vitória. Não, mas ganhou do Curitiba. Sim. Um que eu quero dizer, um resultado ruim. Resultado, Agora, bom, vitória lá não é fácil, eu que o digo. Bom, tem mais um gol anulado, o gol do William José. Também foi constatado o impedimento do Eric Pulga, foi traçada a linha e o impedimento foi marcado. Chico Garcia, algo a ser considerado aí? Isso aí não precisava nem de linha, né? Isso aí o bandeira no campo tem obrigação de ver. Não, né? mas ele deu. Não, então, ele sinaliza e aí depois vem a confirmação, porque estava bem impedido o Pulga, o Bahia comemorou demais, né, cara, porque estava em cima, estava jogando melhor e tudo mais. Foi um gol bonito, não, né, também. Exato, mas não adianta, estava impedido. Defesaça do Hugo aí, hein? Mas caiu no pé do cara lá. O cara, velho, você quer que o cara fale o quê? Milagre? Ele já fez.
Não deixou a bola escapar, né? Teve um que deixou a bola escapar. Aí, Mona, agora, não sei se você vai concordar, já que estamos sendo profissionais, o Bahia... Deixa comigo. Eu não quero falar amassou, mas o Bahia foi muito superior. Foi, bateu demais. Eu achei que o Rogério Ceni foi até bem na entrevista, que ele falou que o Corinthians só deu chutão. O Angeleri deu chutão e veio o gol. Foi lá na gaveta. Aí, caiu tudo lá. Agora, Foi deixa eu falar. providencial, né? Porque o Bahia teve que se lançar o jogo. Teve que vir pra cima. Agora, muita pancadaria. Jogo de Deixaram Libertadores, jogar né? bola. Hã? Parecia jogo de Libertadores. Parecia O Caio nossa. César E caçado. um peitando o outro. Eu sou vizinho do Neymar, eu sou vizinho do Cristiano Ronaldo, aí eu sou não sei o quê. Aí todo mundo com o peito estufado, dando tapa um no outro. Vocês pararam de jogar bola, esqueceram que tem câmera aí. Vocês deram sorte nesse jogo. As duas, tanto Final o do Corinthians primeiro como o tempo, Bahia. não deu pra entender nada, aquela confusão, simulação, Então, um tudo. olhando pro outro como se... Mas isso aí tem que falar. Ó, o Garro e o Alejandro, o Vélez aí, os dois, nada a ver, Que cara. isso? Uma simulação. O jogador de futebol, ele também não colabora com o árbitro, né, Não, cara? ninguém Pô. tem que colaborar com ninguém. Tem pelo câmera amor aí, de tem que pôr Deus. pra fora. Agora, deixa eu falar pra você. Quem deixou o couro comer foi o juizão, Abate. Ele deixou o couro comer. Fizeram Eu rodízio em acho cima que do ele Garro. nem deu cartão, nada, Não, né? então, Na fizeram confusão no rodízio em cima final do primeiro Garro. O Bidãozinho deu um carrinho. Caio Ele César. amarelou. Caio César também apanhou. E todo mundo apanhou, o juizão deixou rolar Eu acho lá. que o Caio César ficou irritado que o Zé Guilherme jantou ele na caçou partida. Isso aí tem que ser dito, não é? Caçou, né? Caçou, mas Caçou não ele deixou o jogo espaço inteiro. pra ele. O Mas menino vai deixar dar espaço? Não Ele pode. veio no avião de volta da Bahia lá, o Caio César, dentro de um balde de gelo. Porque o moleque tava cheio de hematoma. Mas tomara que a gente possa colocar a regra da Copa do Mundo, esse negócio Sim, Edu. da simulação. Bem lembrado. Temos que colocar aqui, porque do Garro ficou 5 minutos paralisado. Ele apanhou o jogo Do Hilary inteiro. ficou 3 minutos. Mas calma, Edu, a CBF tá trabalhando. Ela vai fazer uma reunião em agosto pra pelo ver amor se de Olha o Deus. chutão do Corinthians aí, olha o chutão do Corinthians lá, pro Ronaldo lá. Aí não tem jogo. Impressionante. Entendeu? Então isso é muito ruim pro Agora, futebol pro brasileiro. Hilary foi ótimo, né? Fazer um gol que ele precisava. Golaço. E é legal ver um zagueiro também definindo pro outro lado, né, Edu? Zagueiro. Não, e O essa David bola- Duarte. Poderia jogar no Inter fácil. E esse escanteio é tão gostoso se cabecear uma bola dessa, Renato. Quando você vê a bola chegando e faz um Mas movimento... era pra ser 1-0 pro Corinthians, porque ele deu uma era pra cotovelada ser no rosto do 1 a 0. Yuri Era uma Alberto, perguntinha. era pra ser Era pra expulso. ser. O VAR não chamou, cadê o VAR aí? E outra, O mas- VAR tava tomando água de coco ou tava comendo aquele É que acarajé? o Marcelão tem muita coisa aí, mas depois a gente tem que ver também aquele lance do Anrileri dentro da área ali, pro Bahia, que Eu deu um quero ver o pisão lance no pé. que o Yuri toma uma É que hoje cotovelada não vai no dar rosto. tempo, depois outro dia a E gente mostrou, vai... Edu, e mostrou ó, inúmeras eu vezes, quero Chico. ver, eu vou ver, Marcelão, você tem aí, Marcelão? Vai separar pra gente discutir Era no pra debate. ser 1-0 pro Corinthians Mas esse jogo, é porque o zagueiro era pra estar na rua. Escanteio não é uma bola em movimento, é uma bola parada, tá todo mundo posicionado, ela viaja 30 metros e o cara cabeceia sozinho pro Perdeu zagueiro. tempo de bola. Porque ele O deu zagueiro, como é que cotovelada esse no zagueiro Yuri, não tira essa todo mundo bola? tava com medo Na minha dele. visão, parece que era o Anrileri que tava marcando ele e não subiu e veio pô, atrás e fez não o dá gol. pra tomar um gol desse, pô. E Nenhuma o cotovelada goleiro que ele deu. Ronaldo falhou no gol do Corinthians? Ronaldo Bebelo. Ronaldo só é Ronaldo Bebelo, dá uma passada De e pega essa Ronaldo criança aqui, pra vai no Ronaldo. chão, filho. Não, mas foi um estilingado, dá uma olhada. que ó. isso, Isso foi um pombo sem asa, olha. Não, dava pra ele ter pego. será? Ronaldo. Ele tá mais baixo, né? Quem? O Ronaldo, ele tá fazendo a defesa, ele tá com a mão na bola. Mas parece que ele tá baixo, ele não É saltou. que o voo saiu. Eu acho que ele não assim, esperava que o Anrileri fosse chutar dali. Pode E aí, ser. na hora que ele mas ele avisa. tentou, ele... Não, mas pode longe ver que ele também. avisa, ó. Como ele Ele não não salta, sabe, ele avisa que vai sei lá. soltar Ele o... não salta. Com as duas mãos também daria pra ir. Não sei, o Ronaldo que é o especialista É, nisso. agora com as duas mãos. Você com as duas que mãos, sabe, seu goleiro irmão. forte, soltou a bola. Ah, é sério, acho que eu vou pra Deixa o casa Ronaldo. agora, porque... Ah, vamos falar do Inter. Jogo no sábado, já cansou, já ninguém quer saber mais. Alguém perguntou, mas alguém podia perguntar o que vocês acharam da atitude aí de todo mundo, que fingindo que tinha tomado um tiro, soco na cara, dos 22 jogadores que estavam em campo, enchendo o saco do juiz, que bolinho já é fraco, todo mundo faz, né? né? Os técnicos podiam falar sobre isso. Pô, achou uma porcaria mesmo, na Copa era mais legal. Você desculpa, viu, Arnaldo? Eu sei que você, o futebol local e tal, mas que insuportável foi esse jogo pra mim. Mas depois a gente pode comentar sobre isso. Mas diga lá, Vessa, 1-1, bom resultado, pelo menos foi bom o Corinthians. O seu ponto é bom, ele aconteceu mesmo dos dois lados. Então, o Garro, o zagueiro do Bahia coloca a cabeça na testa dele, ele parecia que tinha tomado uma super cabeçada. Alejo Vélez, o centroavante argentino, mesma coisa. O Caio César põe a mão no braço dele, aqui no ombro ele cai com a mão no rosto na hora do intervalo, para dizer que tinha sido, aí a TV flagra que não tinha nada. Então aconteceu bastante.
no popular, o jargão, pau cantou mesmo, assim, dos dois lados. Também umas entradas duras. Um jogo muito competitivo. No final, acho que o Corinthians tem que comemorar, sim, esse ponto. Esse ponto é valioso, porque acho que o Bahia joga melhor. Eu estou aí com o Ceni e com o Fernando Diniz, não assume muito isso. E eu também entendo que é verdade, o Corinthians na retinha final ali foi melhor, faltando 15, 20 minutos. Mas, de maneira geral, o Bahia criou mais, o Bahia teve mais chances. Teve 3 gols anulados, 2 por impedimento e 1 por falta. Um impedimento não precisava nem do semiautomático, era meio aquele claro assim que todo mundo viu. Só no replay sem traçar linha. No outro, com o semiautomático, também deu impedimento. E a falta, é claro, o jogador do Bahia chuta a cabeça do Angileri, a falta é claríssima. Então, os 3 gols, na minha visão, foram bem anulados. Então, o Corinthians traz um ponto. O que ele cita da parte física, para mim, o Arnaldo cita o tempo inteiro aqui. Gente, futebol hoje, quantidade de jogador físico. E é verdade, o Bahia jogou terça, o Corinthians quinta à noite. Cara, 2 dias a mais de recuperação no futebol de hoje faz muita diferença. Então, o Bahia jogava em casa com 2 dias a mais de preparação e de recuperação. Então, acho que colocando tudo isso aí dentro de um pacote, acho que o Corinthians traz um ponto importante. É o segundo jogo sem perder fora de casa, tinha ganhado 3-1 do Grêmio, já tinha ganhado outros jogos em casa, é uma boa sequência que o Corinthians conquistou no Campeonato Brasileiro. Agora recebe o Atlético Paranaense, jogo duro, jogo difícil. O Gileri tomou o terceiro, mas a tendência é o Bidu, que sentiu um problema no pubis, retornar. E vamos ver o que acontece. Já começa os mata-matas, final de semana está aí. Vai ao Beira-Rio pegar o Inter, mata-mata da ida da Copa do Brasil, a volta no meio de semana na Neoquímica Arena. Depois vai se focar ali nessa situação. Eu acho que o Diniz não vai poupar ninguém para quinta, mas depois, durante a semana, a gente fala mais. Mas eu acho que, de qualquer maneira, é um ponto a ser comemorado, sim. É super. O Corinthians, por um momento, estava pulando lá para a parte de cima da tabela. Agora fez um ponto fora de casa contra o Bahia, não é simples. O Corintiano Racional reclama aqui, fala não é fácil, é insuportável assistir a imprensa comentar os jogos do Corinthians. O jogador do Bahia, só esse jogador simulou uma agressão e a imprensa diz que os 2 times fizeram isso. Eu não sei se você não viu o tempo que o Garro ficou deitado no chão, que parecia que tinha tomado uma rajada de metralhadora. E não foi só nesse lance, teve outros lances. E ficou meia hora em campo, e aí o cara falou, quer atendimento? Não, não quero, eu quero ficar deitado aqui para ninguém jogar bola. É isso que eu quero. Foi o que o Garro fez, foi insuportável. Não é possível que você não tenha visto, né, meu caro corintiano racional. Mas e aí, Massá, e o Corinthians? Eu acho que eu gostei. Acho que o Corinthians soube quando teve dificuldade do seu jeito, conseguiu se defender. Tem umas coisas que são estranhas no futebol, né? Fazer um gol a seu favor faz mal? É uma pergunta... Muitos sossegam, né? Muitos sossegam quando faz o gol, para de jogar, ou só se difícil. O Flamengo ontem, que recuou depois do gol. É difícil de... Inglaterra na Copa. Também. São vários exemplos, né? Palmeiras contra o Coritiba. O Palmeiras fez o terceiro gol e na saída tomou o gol, né? A gente pode pegar a questão mental, a questão da concentração, de como a coisa está andando, caminhando, mas é complicado você fazer... essa postura eu de fato critico, né? O Corinthians fez 1-0, que já foi o único chute do Corinthians no gol no primeiro tempo, foi esse, né? E fez o gol. Fez o gol, parece que o time morreu. O Bahia cresceu muito, é um bom time, é um time bem treinado, que tem um modelo, né? E esse modelo não muda, às vezes ele peca por causa disso, né? Um jeito de ser e estar na vida. E o Bahia conseguiu um empate, poderia ter feito mais gols, sim, mas para mim o goleiro do Bahia falhou nesse gol aí, inacreditável, né? Eu não acho falha, eu acho defensável. Se é uma bola que você pode defender e não defende, é uma falha, né, velho? Não acho. Não é um frango, mas é uma falha. Entendeu? E o Ceni contratou o goleiro gringo, mas ele continuou com o Ronaldo no gol, né? Impressionante como ele tem dificuldade com o goleiro. E esqueci o sobrenome dele. E aí, Arnaldo? Bom pro Corinthians e o Bahia deixa um pontinho. O Bahia, a hora que fala agora vai, empata. Não, isso já é histórico há bastante tempo, né? Lembrando sempre que o Bahia tem uma frente só há algum tempo no campeonato, na temporada é o Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians está em 13. E acho que a minha dúvida é como gosta de jogar o Diniz, se ele gosta de
repetir os jogadores, como o Corinthians vai se virar nas três? Qual será a estratégia? Porque agora tem uma armadilha para quem joga a Copa do Brasil, que é o conjunto casado, né? Então não dá para você... o Corinthians, o Vessone falou, vai jogar com tudo na quinta contra o Atlético Paranaense. Vai, beleza. Aí depois ele tem 2 jogos contra o Inter. Ele vai poupar alguém em algum jogo contra o Inter no meio de uma eliminatória? Não me parece. Aí fica para rodada do Brasileirão pré-Rosário. Seria essa a rodada para dar uma tirada de pé? Então, para quem tem 3 frentes, essa vai ser uma engenharia a partir desse final de semana, né? Como lidar com as 3 frentes. Acho que é uma equipe já reabilitada com o Fernando Diniz, muito mais confiante, sabendo também jogar fora de casa algumas vezes, sem ser completamente uma presa fácil, como foi há algum tempo fora de casa. E agora a gente vai ver como é que vai ser o retorno do Memphis, que vai ser a próxima pauta do Vessone. Se ele ajuda ou se ele atrapalha literalmente, porque tudo isso que a gente falou do Corinthians do Diniz, nas 3 frentes, foi construído sem o Memphis. Ele praticamente não jogou com o Fernando Diniz e agora ele volta. Ele vai ter o bilhete preferencial, vai jogar, volta, é titular, vai começar do zero, vai gramar. Vamos ver como é que vai ser esse novo capítulo aí. Ele vai chegar e já vai chegar de chuteira, vai jogar E o aí? próximo jogo. Vocês Fechou, repararam o Bessa? Corinthians no 4-2-4, marcando a saída de bola adversário com 6 jogadores? Tem uma mudança aí do Diniz, cara. O Diniz fez o time tá diferente. Põe o Memphis no time aí. Fechou mesmo? Renovou? Não tá cravado, eu não vou cravar Assinado não, ainda, né? assinado, tudo tem que esperar, assinatura de contrato. O próprio clube hoje está receoso, não fez nada, não colocou nada, mas as informações que eu, pelo menos, apurei, até mais do lado dele do que do próprio clube, é que sim, ele aceitou a condição imposta pelo Corinthians dos 2 anos. Há uma dúvida em relação ao aquele 3º ano com metas, tem gente cravando que não tem nenhuma meta e que não tem o 3º ano garantido. Se bater as metas, tem outros dizendo que esses seriam 2 anos mais 1, que é mais ou menos aquela ideia que eu dei aqui também, aquela sugestão, que na época era só uma sugestão. Então vamos aguardar. A hora do comunicado do clube, eu imagino que ele vai colocar essa possibilidade de um 3º ano não, mas as partes encontraram um denominador comum, outro tipo de contrato, menos bônus, um salário menor, e o que ficou para trás também tem que entender, é mais de 40 milhões, eu acho que é bem mais do que 40, porque tem juros, correções nesse período todo, para mim, o clube não vai falar talvez, mas vai dar mais de 50 pau que está para trás, e vamos entender como vai ficar essa divisão e como vai ser pago também, mas aqueles 3 anos que ele queria e o staff não abria mão, pelo visto abriu, e eu vou repetir o que eu falei aqui, ele está fazendo muito mais esforço para ser jogador do Corinthians do que a diretoria do Corinthians. Quando eu digo diretoria, é Osmar Stabile e seus parceiros, conselheiros e tal, porque o Marcelo Paes está fazendo esforço, o Fernando Diniz está fazendo esforço, mas eu estou falando diretoria Parque São Jorge, né? O Parque São Jorge faz muito menos esforço para ter ele do que ele está fazendo para ter o Corinthians e continuar no Corinthians. Eu estou imaginando que entre hoje e amanhã aí sai algum tipo de comunicado oficial da resolução, 2 anos de contrato, e aí ele é esperado também em São Paulo até terça e quarta-feira. Claro que na quinta não deve ter condição de jogo, mas eu não duvido não que possa pelo menos ir para o banco no Beira-Rio no final de semana. Por falar em jogadores gigantes... Fala, Marnaldo. Pode falar. Só uma questão, né? Seria, como é uma renovação de contrato, ele escaparia do transferban, né? Ele poderia ser, em tese, registrado mesmo com o transferban por ser uma renovação de contrato ou coisa do tipo. Sua lembrança é boa, seu ponto é bom. A visão jurídica do Corinthians é essa, que como o contrato de trabalho dele acaba dia 31 de julho, ele assinando um novo contrato de trabalho até o dia 31, que vai acontecer, né? Dando tudo certo, obviamente vai ser antes do dia 31, vai ser considerado uma renovação. Ele não tem, pode estar com o transferban, janela fechada, mas o dele ele ainda seria um jogador do Corinthians. Eu sempre vou ficar um pouquinho ainda com o pé atrás, porque o contrato federativo dele, tanto na CBF quanto na Federação Paulista, ele já acabou, lá em junho.
Então, eu fico ainda com o pé atrás. A visão jurídica do Corinthians é que sim, o contrato de trabalho vai valer, então é só uma renovação, não tem problema estar com o transfer ban. Muito bem, falando em jogador gigante, O atacante Memphis Depay aceitou a renovação por 2 anos com o Corinthians, mas a negociação ainda terá novos capítulos. Preocupada com a questão física do atacante holandês, a diretoria corintiana quer que ele faça exames médicos antes da assinatura do novo contrato. No domingo, a diretoria recebeu a sinalização do staff do atacante holandês de que o jogador aceitaria uma renovação por 2 anos. Como revelado pelo GE, a possibilidade de extensão para um 3º ano, condicionada ao cumprimento de minutos em campo, está em debate. Apesar da concordância de Memphis, o Corinthians ainda não dá a renovação como concluída, embora reconheça que houve um avanço na negociação. Memphis poderia já retornar ao Brasil nesta terça-feira, segundo o staff do jogador. Além de o presidente Osmar Stabile não ter batido o martelo, a diretoria quer que Memphis seja submetido a exames ao chegar ao Brasil. Há uma enorme preocupação interna com as condições físicas do atacante. Memphis possui histórico de lesões antes mesmo de fechar com o Corinthians. Em setembro de 2024, ele teve diversos problemas ao longo da sua passagem de quase 2 anos pelo clube. Neste ano, Memphis jogou só 14 partidas pelo Corinthians, com 1 gol e 1 assistência, e começou como reserva, entrando só no segundo tempo, nas 3 partidas que disputou pela Holanda na Copa do Mundo. Os problemas físicos são um dos argumentos usados por aliados de Stabile contrários à renovação. A grave crise financeira do clube, o custo-benefício do jogador visto como negativo e questões políticas estão entre as outras justificativas. A depender do resultado dos exames, o departamento médico do clube poderia desaconselhar a renovação. O staff de Memphis, por sua vez, sustenta que o atacante está apto a jogar, pode fazer os exames necessários e tem condições de estar à disposição do técnico Fernando Diniz assim que retornar ao Brasil. Na visão dos representantes do jogador, o assunto seria apenas uma justificativa das alas políticas do Parque São Jorge para tentar impedir a renovação. Em meio a uma negociação cheia de idas e vindas e de que se arrasta há meses, aliados de Stabile fazem questão de lembrar nos bastidores das contratações de Alisson e Kaique e da venda de André para o Milan. Em todos esses casos, o departamento de futebol teve autorização para tocar as conversas e fechar os acordos, mas o presidente barrou os negócios. Stabile não quis tratar da renovação no último domingo, data em que o Corinthians empatou com o Bahia pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltará ao tema em uma nova reunião nesta segunda-feira. Em rodadas anteriores da negociação, as partes fizeram ajustes na remuneração. Houve uma diminuição do que é fixo e um aumento nos ganhos variáveis. Memphis aceitou um salário ainda menor do que havia sido fixado inicialmente, condicionando os ganhos a resultados esportivos.